Boa noite, paz do Senhor. Eu creio que hoje Deus vai libertar, vai curar, vai restaurar, em nome de Jesus. Nosso Deus é bom e Ele tem feito tanto por nós, né? Cadê o Glauber? Hoje não começou? Quem está feliz aí? Não, hoje? Vamos lá. O pastor Hudson pregou sobre Jacó. E Deus já estava ministrando ao meu coração algumas coisas em relação a Jacó também. Eu vou falar um pouquinho de Jacó nessa noite, mas de uma forma diferente do que o pastor Hudson falou. E eu creio que Deus vai falar ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Deixa eu pedir aqui a palavra. Lucas, abre aí para nós, em Gênesis 25, 21. Gênesis 25, 21 ao 23. Santo e poderoso és tu, Jesus. Nós te exaltamos, ó Pai. Senhor, toma o teu lugar nesse altar, ó Pai. Toma o teu lugar nessa casa, Senhor. Faz conforme a tua vontade, o teu querer, Jesus. Tu és grande, Pai. Tu és inabalável, Pai. Inigualável, Senhor. Tu és tão poderoso, Senhor Jesus. Nós não somos nada sem ti, Pai. Vai tocando nessa noite, Senhor, onde ninguém mais pode tocar, só o Senhor pode. Vai restaurando, Senhor Jesus. Senhor. Vem incendiando, Pai, essa igreja com a tua doce presença, Senhor. Envia anjos ministradores a esse lugar, Pai. Anjos ministradores a ministrar cada coração aqui, Senhor. Aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos nessa noite, Pai. Quebra toda a barreira, quebra toda a corrente, toda a amarra, Senhor. Vai libertando, Pai. Vai tirando do cativeiro, Senhor, meu Deus. Vai tirando do engano, Pai. Vai abrindo as nossas vistas, Senhor. Tira todas as escamas, Pai querido. Para que o Senhor faça da tua forma, do teu jeito, do teu querer, ó Pai. Tu tem liberdade, Senhor, nessa igreja, nesse altar. Faz mais uma vez do teu jeito, Jesus. Toma esse lugar, ó Pai. Senhor, toma esse ambiente, Jesus. Envia da tua presença, Pai. Envia da tua presença, Senhor. É o que eu te peço nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Gênesis 25, 21 diz assim: Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os bebês lutavam entre si dentro dela. Por isso perguntou: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. O Senhor lhe disse: 2 nações estão no seu ventre. Desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Até aqui. Quando a gente pensa nas promessas de Deus, quando a gente pensa em viver o propósito de Deus, a gente pensa que vai ser tudo perfeito. Ou a gente imagina que vai ser tudo perfeito. Que vai ser tudo certinho, da melhor forma possível, sem nenhum erro, sem nada acontecer de errado no caminho. A gente imagina papai e mamãe, os mais maravilhosos possíveis, e as coisas acontecendo da melhor forma. Mas a gente vê aqui, né? Vamos lá, Abraão, Isaac, Jacó. Nós somos descendência deles, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando a gente olha para os patriarcas da fé, quando a gente olha para eles, que nós somos descendência deles, a gente tende a pensar assim: nossa, foram perfeitos. Para estar na Bíblia, para ser os patriarcas, eles fizeram tudo sempre certo. Não erraram em nada. E a gente vai ver atitudes de Abraão, de Isaac e de Jacó muito parecidas. E a gente vai ver que os 3 mentiram. Os 3 mentiram, mentirinhas pequenas, bobas, mas eles mentiram. Eles não eram perfeitos. E mesmo assim, sem serem perfeitos, o Senhor os escolheu.
O Senhor o chamou. Abraão, pai da fé. Isaac, se a gente for procurar falar de Isaac, eu acredito que Isaac é a perfeição da obediência, de alguém que foi bem sucedido em tudo, de alguém que fez tudo conforme Deus queria e prosperou ainda mais do que o seu pai Abraão. Mas aí vem Jacó. Aí vem Jacó embaixo de uma promessa. Porque se a gente parar para pensar assim, quem é que acha que Jacó enganou o irmão? Levanta a mão. Você acha que Jacó enganou o irmão? Você acha que Jacó foi um enganador? Porque Jacó fala para o irmão assim: olha, eu quero a benção do pai. E eu fiz um guisado ali. Você troca comigo? Você come o guisado e eu fico com a benção. E o irmão aceitou. A gente escuta muita gente falar: nossa, Jacó é um enganador, Jacó trapaceou sobre o irmão, Jacó fez isso, fez aquilo. Mas ele fez uma proposta. Quem aceitou foi Esaú. Ele fez a proposta. Esaú, com fome, largou mão da primogenitura. Aí a gente vê já se cumprir essa palavra que está aqui. Porque desde o ventre havia briga no ventre da mãe. E o Senhor diz para ela: há duas nações que estão brigando aí dentro. Há duas nações, há dois povos que vão se separar. E o mais novo vai dominar sobre o mais velho. Quem nasceu primeiro? Esaú. Esaú nasceu primeiro. A bênção da primogenitura era algo que para aquele povo, vamos colocar assim, era tudo que de mais importante tinha. Era mais importante você receber a bênção da primogenitura do que às vezes até um pedaço de terra, de alguma outra coisa. E Esaú desfez disso com uma facilidade tão grande. Às vezes a gente pensa que Deus não conhece e já não sabe o que vai acontecer lá na frente. Mas Deus já sabia o que ia acontecer. E por isso ele diz: o mais novo vai dominar sobre o mais velho. Porque o coração de Jacó tinha algo que o meu e o teu tem que ter. Vontade de viver o propósito de Deus. Vontade de viver a promessa de Deus. Vontade de ser abençoado. Porque Jacó tinha vontade de ser abençoado. Tanto é que ele vai lá, ele faz o guisado, ele se passa por Esaú, ele chega diante dele e fala assim: não, eu sou Esaú. Porque ele queria a bênção do pai. E ele lutou tanto por essa bênção desse pai, que ele conseguiu. E foi abençoado. Só que ele teve que sair de perto da família, ele teve que ir longe do povo. Ele teve que sair de lá. O que a palavra estava dizendo aqui? Que seria dois povos distantes? Dois povos que se afastariam? E se afastaram ali. E quando Jacó vai trabalhar com seu sogro, ele conhece Labão e vai trabalhar ali e depois vira sogro dele. A gente vê que aquilo que Jacó fez aconteceu com ele. Ele foi enganado por Labão. Ele foi enganado também. Mas tudo que Jacó fazia, prosperava. Tudo que Jacó colocava a mão, dava certo. E uma das coisas que a gente vai ver na Bíblia, que eu acho que uma das pessoas que mais teve contato com anjos, foi Jacó. Volta e meia um anjo aparecia para Jacó. Volta e meia um anjo estava ali falando com Jacó alguma coisa, dando uma instrução para ele. E ele pegava a instrução à risca. Será que a gente pega a instrução de Deus à risca? Será que a gente está lutando para viver o propósito de Deus, assim como Jacó tinha esse desejo, esse anseio no coração? Ele queria tanto essa primogenitura. Ou a gente está como Esaú, vendendo por um prato de lentilhas, trocando por qualquer migalha que o mundo oferece. O mundo ofereceu algo aqui a mais, então eu estou aqui. Porque é muito fácil a gente olhar para Jacó e falar assim: enganou. Mas é a gente olhar para Esaú e falar assim: não quis. Não quis, jogou fora. Nós temos todos os dias a oportunidade de ter uma vida com Deus. Todos os dias, quando nós abrimos os nossos olhos, nós temos a oportunidade de querer viver a primogenitura do Senhor, de sermos filhos amados, de termos as bênçãos dele sobre nós, de vivermos os propósitos, os sonhos, ou de jogar tudo fora, ou de lançar fora. Dizer: Senhor,
estou novo ainda, quero aproveitar minha vida, quero usufruir do mundo aí, quero viver do meu jeito. Porque Esaú em tudo, ele vivia do jeito dele. Até a mulher que ele escolheu não era do que o agrado do pai e da mãe. Não era o que Deus tinha para ele. Porque Esaú tinha no coração de, quero viver do meu jeito mesmo. Quero fazer da minha forma. Por isso que ele não está lá. Abraão, Isaac e Jacó, não está Esaú. E será que o nosso nome está como diante de Deus? Será que eu estou me vendendo por um prato de lentilhas? Porque quando Deus tem uma promessa para cumprir na nossa vida, mesmo que não seja da forma que você queria, mesmo que não seja como você esperava, ela vai acontecer. Porque cumpriu na de Jacó. Se fosse para mim e você imaginar que a promessa se cumpriria, porque Esaú venderia o seu prato de lentilha, mas Jacó receberia a primogenitura e governaria sobre ele, a gente imaginaria que seria assim? A gente imaginaria tanta coisa, mas não que Esaú faria isso. Não que seria assim. Então eu não sei qual promessa Deus tem na tua vida. Mas às vezes Deus vai usar umas coisas muito loucas, muito diferentes daquelas que você acha que vai ser daquela forma, para você viver o teu propósito. Às vezes Deus vai mudar de território, vai mudar de emprego, vai mudar de nome, para que você venha viver o propósito de Deus. Eu tenho certeza absoluta que eu não viveria o propósito de Deus, eu não estaria hoje ministrando, se Deus não tivesse permitido que todas as coisas na minha vida acontecessem da forma que aconteceu. Porque se a gente tem uma vida tranquila, a gente busca Deus de qualquer jeito. Tá bom assim. Eu sou crente desde criança. Conheço a palavra desde criança. Esses musiquinha de criança, me lembro de todas. Me lembro de sentar num banco de igreja, lembro de estar com a minha avó ali. Mas eu lembro de ser só isso. De eu não querer ser nada mais que isso. De eu não fazer nem ideia que Deus tinha planos para mim para pregar um dia. Eu não fazia nem ideia de que Deus tinha um chamado na minha vida. Mas eu tinha algo no meu coração que era um amor por Jesus tão grande, desde pequeno. Que eu creio que quando você é separado por Deus, esse amor já está dentro do teu coração. Esse amor já está dentro do teu coração, já tem algo que queima por Jesus dentro de você. Já tem algo que queima por Deus dentro de você. Já tem algo que, por mais que a tua história não seja a mais bonita, não seja a mais corretinha, a da família mais bem-sucedida, se Deus tem algo com você, vai acontecer. Se Deus te chamou para viver o propósito, Ele pode mudar a situação para fazer você viver aquilo que Ele tem para você. E como que eu falo isso, mudar a situação? 2 vezes na minha vida Deus mudou a situação porque era necessário, porque senão eu não chegaria aqui. A primeira delas, eu era criança. A minha mãe frequentava o candomblé. Meu pai ia mais ou menos, ia e não ia. Eu cresci vendo coisas de Deus e coisas do diabo. Eu era uma criança que eu via demônio em tudo quanto é lugar. O demônio puxava a minha coberta, o demônio falava comigo, o demônio não me deixava em paz. Eu via ele no espelho, eu via ele nos quadros, eu via ele em todos os lugares. Isso eu só tinha 6 a 9 anos, eu me recordo disso. E eu via eles, conversava com eles. E minha avó e minha tia me levavam para dentro da igreja. Se eu tivesse crescido naquele ambiente, onde eu via os demônios constantemente, onde a minha mãe era mãe de santo, o que eu teria virado? O que eu teria virado? E às vezes a gente pensa assim, nossa, Deus não sabe como faz. Deus sempre sabe como faz.
Eu vim de uma família que estava desestruturada, mas que Deus tinha um propósito e um chamado. Como eu disse, Abraão não era perfeito, Isaac não era perfeito, Jacó não era perfeito. Mas quem mais ensina para nós que dá para a gente viver o que Deus tem é Jacó. Porque os outros mentiu, coisinha pequena. Mas Jacó fez tanta coisa. Jacó pisava na bola. Ele se levantava de novo. Ia lá. Gostava de uma mulher. O sogro deu a outra. Teve um monte de filho com a outra. Trabalhou um monte para ficar com aquela mulher que ele amava. Mas uma das coisas mais lindas que Jacó vai mostrar, que no final ele viu a honra que a mulher tinha. Ele amava Raquel. Mas quem morreu com honra foi Lia, que deu mais filhos para ele e que não foi idólatra no final. Por isso que eu falo, você entende o que Deus está fazendo às vezes na tua vida? Você entende de onde às vezes Deus te tirou? Você entende por que Deus permitiu que alguém morresse da forma que morreu? Porque alguém se separou da forma que se separou, porque as coisas aconteceram mais trágica possível. Para que você ainda estivesse vivo e estivesse aqui. Às vezes a gente acha que a nossa história, que a nossa tragédia, que a nossa vida, que tudo aquilo que aconteceu foi por acaso. Nada é por acaso. Deus tem um plano em tudo. Como eu disse, se eu tivesse continuado naquele ambiente, provavelmente eu teria sido uma mãe de santo. E ainda mais já vendo demônio desde pequenininha, seria usada nessa área. Uma vez, um pouquinho antes da gente começar a ser pastores, no início do ministério, eu estava entrando na minha casa e o diabo falou comigo: eu quero que você faça o que a sua mãe fazia. Eu quero que você faça para mim o que sua mãe fazia. Foi uma luta de renúncias muitos anos por conta daquilo que nem fui eu que busquei, que era ela que buscava. Teve um dia que eu estava entrando e o Senhor falou: repreende mãezinha do Candoá. E foi um processo. Mas quantas lutas nós passamos com demônios por conta disso tudo? Quantas batalhas nós passamos para chegar no propósito de hoje estar aqui? Mas uma das coisas que Deus mais nos ensina, que quando Ele chama, Ele sustenta. Quando Ele chama, Ele cuida. Que quando Ele chama, Ele aplana no caminho. Quando Ele chama, você tem que se manter firme e posicionado, sem retroceder, para viver esse chamado. Por que Jacó recebeu tanto de Deus? Por que Jacó recebeu tanta visitação de anjo? Hoje eu li na palavra e falava: Deus, por que Jacó teve tantas visitas de anjo? A gente vê tão pouco falar assim: o anjo visitou e falou, o anjo visitou e falou. Jacó, o anjo apareceu várias vezes. E todas as vezes que aparecia, conduzia ele para aquilo que Deus queria. Você crê que Deus dá ordem aos anjos a teu respeito? Você crê que tem anjo tentando te orientar? E às vezes você não está escutando? Mas Jacó estava com o ouvido atento, ó. É o anjo? O que você quer que eu faça? Fala aí. Me direciona para eu fazer. E quando ele recebia uma bênção de Deus, ele ia lá, levantava um altar para o Senhor. Está aqui, ó. Levantou um altar em Betel, está aqui o altar, ó. Tinha história com Deus. Tinha vivência com Deus. Já falei que não depende do nosso pai, da nossa mãe, para a gente chegar até aqui. Mas depende de você escolher querer ir até mais com Deus. Depende de você. Esaú vendeu. Facinho. Mas Jacó permaneceu firme, posicionado. E daí tem gente que fica reclamando. Ah, por que Deus me permitiu que eu vivesse isso? Por que eu sofri isso?
Será que Deus não me viu lá? Será que Deus não sabia? Tem uma das passagens aqui que Jacó vai falar, e o anjo vai falar para ele: eu estou vendo. Abre para mim Gênesis 31, o 11, 31, 11. Deus, Ele está vendo. Aqui é mais uma vez do anjo, um dos anjos aqui que apareceu. O anjo de Deus me disse no sonho: Jacó. Eu respondi: aqui estou. Não precisa nem colocar o restante, deixa esse aqui: aqui estou. Será que aqui eu estou para o Senhor? Às vezes a gente está aqui até para fazer isso aqui, ó, para pregar, para vir no culto, para cantar, para fazer uma oração. Mas para renunciar o meu eu para Deus. E para renunciar a minha vontade para Deus. E para renunciar aquilo que eu quero, do jeito que eu quero para Deus. Será que aqui estou? Ou eu quero viver do meu jeito? Quando Jacó trabalhava com o sogro, chegou um momento em que prosperaram tanto que ele falou: agora eu preciso fazer diferente. E tudo que o Senhor instruía ele, ele fazia e as crias davam favorável para ele. Tudo que o Senhor instruía, ele fazia e as crias davam favorável para ele. Por isso que eu falo que crente tem que viver abundância de vida. Crente precisa viver abundantemente. Se nós não estamos vivendo uma vida abundante, tem algo errado. Se a gente for pegar todos os homens de Deus, todos eles foram abençoados. Todos eles têm uma história de prosperidade sobre eles. Todos eles têm uma história de vida tranquila sobre eles. Passavam luta, mas Deus estava junto. Não dá para crente ficar toda hora tendo luta com o demônio. Não dá para crente ficar toda hora tendo problema de saúde. Não dá para crente ficar toda hora tendo problema financeiro. Não dá para crente ficar toda hora sem saber que rumo tomar. O pastor Ruth falou: se está fraca a tua direção, está fraca a tua comunhão. Você crê que Deus abençoa? Você crê que Deus prospera? Você crê que Deus direciona? Você está sendo abençoado? Se você está ouvindo ao Senhor. Se você está ouvindo ao Senhor. Agora, se você ainda não está, uma das coisas que Jacó vai fazer aqui, que mostra para nós que a gente precisa entender que Deus vai dar, Deus vai manter, Deus vai sustentar, mas eu preciso arrumar as coisas. Jacó saiu brigado com Esaú. Jacó saiu estremecido com Esaú. Quando ele fica rico, quando ele começa a ter um monte de coisa, o que ele fala? Agora eu vou acertar as contas. Agora eu vou acertar tudo que eu devo com Esaú. Agora o que eu estou devendo vai ser pago. E Esaú vai me receber. Você sabe por que nós crentes não recebemos mais de Deus? Porque nós não acertamos as nossas contas. E não falo só financeiramente. Nós não acertamos as nossas contas com alguém que teve problema com a gente. Nós não acertamos a nossa conta com alguém da nossa família, que tratou a gente de qualquer jeito. A gente não acerta nossas contas com a raiva, com a mágoa que a gente está de alguém. A gente fica guardando em vez de ir lá e falar assim: ó, eu estou chateado com você. Jacó preparou tudo para chegar diante de Esaú. Jacó preparou tudo antes, falou assim: ó, ele foi se preparando no caminho, pensando como que ele ia chegar diante daquele irmão que ele lesou lá atrás de alguma forma, e dizer assim: agora está quites, agora está pago, estou te dando o que é teu, e pronto. Tem bênção que não chegou ainda na nossa vida, porque tem muita situação na nossa casa, na nossa família, que ainda não estão totalmente consertadas, restauradas, tratadas. Às vezes a gente só foi engolindo, sem nunca falar o que estava sentindo, sem nunca poder consertar,
Sem dizer assim, ó, pai, eu não gostei do que você fez, não. O que você fez me machucou, me magoou, mas está aqui, vamos consertar isso aqui. Vamos botar uma pedra em cima disso aqui, vamos levantar um altar aqui. Jacó lutou com um anjo e venceu. Se aparecer um anjo aqui para lutar com nós, a gente sai tudo correndo. Quem fica? Quem tem coragem? O que falta para nós também é coragem, né? Coragem de viver as coisas de Deus, coragem de viver o mundo espiritual, de saber, ó, Deus abençoa, mas eu tenho que fazer minha parte. Nós estamos falando tanto disso nesses últimos dias. E se Deus está falando ainda, antes de eu vir para cá, Deus estava falando, tem muita coisa que tá tudo bagunçado, está sem conserto. Está sem conserto. Ressentimentos guardados, antigos, que está virando mágoa, que está virando pecado de iniquidade, porque não perdoa, não perdoa, não perdoa. Gente que pisa na bola, que machuca, que magoa. Esaú estava machucado, estava magoado. Jacó também estava. Mas teve o conserto. Você preparou para esse conserto? Às vezes Deus está falando, ó, prepara aí. Prepara um presente. Não vai de mão vazia, não. Esses dias eu não sei o que o foi fazer, que ele falou assim, já me deu presente antes. É assim. Tem coisas que a gente tem que preparar o ambiente. Marido para a esposa. Está muito pesado aqui, deixa eu só brincar um pouquinho aqui, para depois nós... Marido para as esposas, prepara o ambiente, filho. Dá uma flor, dá uma blusa, faz uma janta, né? Se eu for esperar meu marido fazer janta, eu acho que nós não vai ter conserto. Porque ele brinca que ele casou para ter janta, né? Então, já mudou, né, marido? Prepara o ambiente. Prepara. Conserta as coisas. Saia daqui hoje sabendo que nós não somos perfeitos. E mesmo assim o Senhor te escolheu e me escolheu. Nós temos muitas falhas. Mas mesmo assim Ele olhou para mim e para você. E deixou para nós de exemplo Abraão, Isaac e Jacó. Para mostrar que essa perfeição que o mundo religioso criou, de que você só canta se você não tiver pecado nenhum, que você só prega se você for perfeito, que você só casa se você viver a vida que os outros esperam para você, isso não existe. Nós somos gente. Nós não vamos agir como todo mundo espera da gente. Tem hora que a gente vai pisar na bola. Tem hora que a gente vai falar coisa que não devia. Tem hora que a gente vai entristecer alguém mesmo sem querer. Mas a gente continua posicionado. Essa que faz toda a diferença. Se você continuar posicionado, mesmo com pequenos errinhos que nós temos todos os dias, eu vou colocar pequenos, em nome de Jesus. O Senhor é contigo. Para dar vitória. Para mudar a situação, para mudar o caminho. Nós somos falhos. Mas se você estiver firmado em Cristo Jesus, Ele é poderoso. É através do sangue dEle que nós somos restaurados. É através do sangue dEle, da comunhão com Ele, que você tem algo bom. Jacó tinha algo bom, porque Deus era com ele. Tão com ele, que os anjos vinham falar com ele. Você quer que o anjo venha falar com você? Você quer que o Espírito Santo fale com você? Deixa os mimimi de lado. Porque eu não entendo por que estão fazendo desse jeito. Eu não entendo por que agem assim. Eu não entendo por que canta desse jeito, por que prega desse jeito, por que a igreja é desse jeito, por que apaga a luz, por que isso, aquilo. Enquanto nós estivermos preocupados com tantas coisinhas pequenas, a gente deixa de viver aquilo que Deus tem para nós. Às vezes eu estou preocupado com a foto que o Marquinhos postou lá.
Em vez de me preocupar com o Marquinho. Às vezes eu estou preocupado em criticar o outro. Mas não estou preocupado em ver os meus defeitos. Jacó sabia quem ele era. Tanto que quando ele vai ter um encontro com o anjo, ele fala. Quando o anjo vai perguntar quem é você, ele fala, sou Jacó. Ele já tinha mentido várias vezes. Mas de frente com Deus, não tem como a gente mentir mais. Quem eu sou? Quem você é? Esaú? Trocando as bênçãos de Deus por um prato de lentilha? Ou Jacó, perseverando por aquilo que acredita? Persevera por aquilo que você acredita. Fica firme naquilo que você acredita. Deus tem plano para você. Deus tem mais para você. Deus tem mais para mim e para você. E eu quero declarar nessa noite uma prosperidade vindo sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Que se tinha alguma coisa que estava amarrando, se era geracional, porque aqui geracional tinha uma mentira. Geracional tinha uma mentira que foi passando de pai para filho. Eu não sei o que pode ter passado de pai para filho, de mãe para filha, que às vezes está trazendo maldição em vez de trazer bênção. Mas eu creio que Deus nessa noite Ele está colocando por terra toda maldição geracional. Toda repetição geracional. Porque às vezes a gente repete o comportamento do nosso pai e da nossa mãe, mesmo sem querer. Sabe aquela mãe que é louca e fica gritando com os filhos sem querer? E quando você vê, você está gritando com os filhos igual sua mãe gritava? Repetição. Davi entregou a Dona Teresa. Essa olhada, Davi, você entregou. O que será que é geracional que a gente está repetindo? Às vezes o pai tinha um costume feio e você fica fazendo a mesma. O meu marido, gente, ele tem um costume que eu não sei se o pai dele tinha, mas o meu tinha. E eu falei, ele repete o do meu pai sem nem ter conhecido. Ele pega um palito e fica com o palito na boca, o palito de dente, sabe? Palito de dente. E fica com o palito na boca e larga o palito em qualquer lugar da casa. Tem mais gente que faz assim? Tem um assim? Tem? Gente do céu, eu falei, mas meu Deus, meu pai que fazia isso, não sei nem se o pai dele fazia, era o meu, que ele nem conheceu. E ele repete a mesma coisa. Eu falei, uma hora vai dormir que esse palito vai engolir esse palito, vai atravessar esse palito. Não sei se seu pai fazia, Nelson. Aí, ó. Mas tem muita coisa que a gente repete. E vamos orar. E o que eu quero que você grava dessa palavra de hoje é que nós não somos perfeitos, que nós fomos chamados, independente do chamado ser diferente daquilo que a gente imaginava que seria. Independente da forma que aconteceu na minha vida e na tua, aquilo que Deus tem para nós vai acontecer. E às vezes a forma que Deus agiu nesse meio caminhado nosso aí, nesses anos de caminhada, que você não entendeu, se você passou por luta, por dificuldade, por morte, por tanta provação, por tanta coisa, é Deus moldando, forjando para que você viva o propósito. É Deus te lapidando para que quando Ele entregue a promessa, você esteja mais maduro para vivê-la. Existia um Jacó lá no começo, que queria a primogenitura de toda forma, mas existia um outro Jacó lá no final, que quando vai se ter com Esaú, chega de uma forma diferente. Há uma maturidade daquele que começou para aquele que terminou. Tanto há uma maturidade, um crescimento tão grande nesse processo de Jacó, que ele se torna Israel e se torna as 12 tribos. Tem uma maturidade que Deus está trazendo em nós, através das nossas dores, através das nossas lutas, das nossas dificuldades, que vai trazer uma maturidade tão grande, que vai mudar aquilo que era de Jacó para Israel na vida de pessoas, que vai mudar a identidade daquilo que você era para aquilo que Deus quer que você seja. Porque ele vai dizer, eu sou Jacó, mas Deus diz para ele, não, você é Israel. Porque é muito mais valioso aquilo que Deus pensa ao teu respeito do que você mesmo acha de si. E o que Deus pensa e tem
promessa para a nossa vida é de paz e não de mal, é de prosperidade. Então saia nessa noite daqui sabendo que por mais que eu pisei na bola, por mais que eu fiz algo que entristeceu o Espírito Santo, eu quero começar de novo, ó. Eu quero bater a poeira e quero começar de novo. Eu quero chegar diante de Esaú com tudo consertado. Eu quero chegar diante de Deus com a minha vida inteira. Senhor, eu errei nisso aqui, mas ó, tô aqui, ó, batendo a poeira e começando de novo. Dizendo, Senhor, eu errei nisso aqui, meus pais erraram nisso aqui, meus avós erraram nisso aqui, mas Senhor, eu quero uma nova chance, uma nova oportunidade, porque eu creio nas promessas que foram feitas lá atrás para mim. Porque eu quero chegar diante de Esaú com tudo certo, com tudo limpo, com tudo consertado, sem mágoa no meu coração para dizer, tá aqui Esaú, é teu de direito, filho, toma. Eu não quero nada do que não é meu, toma. Feche seus olhos. Olá, você que gostou do vídeo, comenta, compartilha, segue as nossas redes sociais, dá um like aí.